Galera, eu dou R$ 100 se você me falar que nunca assistiu Pica-Pau, porque é impossível ninguém nunca ter visto Pica-Pau. Talvez só na Coreia do Norte, porque lá, meu amigo, é bem difícil. Bem, eu amo e ainda amo Pica-Pau. Pica-Pau gerou vários memes, vários personagens icônicos e me deixava com medo algumas vezes. E bem, hoje vamos explorar o incrível iceberg do Pica-Pau. E pra você que não sabe o que é iceberg, vai lá nos meus outros 2 vídeos que eu te explico como é que é. Mas se você já sabe do que se trata, então para de ficar com cara de bunda me assistindo e se inscreve no canal, porque agora iremos explorar ao fundo e obscuro iceberg do Pica-Pau. A superfície. Fígaro. Já vou logo avisando que se você não assistiu esse episódio do Pica-Pau, pode sair do vídeo porque eu não sou mais seu amigo. Desculpa, hoje eu tô um pouco fora de mim. Bem, esse é um dos episódios clássicos do Pica-Pau onde todo mundo gosta. O episódio começa com o Pica-Pau encontrando o proprietário da loja ausente. Então o Pica-Pau ele tenta cortar o próprio cabelo e o de outros clientes. E um desses clientes é um trabalhador da construção civil italiano que pede uma limpeza geral. E o que o Pica-Pau faz é uma completa limpeza mesmo. Sem dúvida, um dos meus episódios favoritos do Pica-Pau e o de todo mundo também. Todo mundo pensa que eu sou louco. Temos aqui a música mais clássica do Pica-Pau, que se você não viu também, sai do... Bem, não tem muito o que falar disso, porque só vocês ouviram mesmo para entender a perfeição que é essa música. Everybody thinks I'm crazy. Yes, sir, that's me. Mas no filme do Pica-Pau de 2018 estragaram completamente essa bela canção. Simplesmente cagaram em cima. Diferentes versões. Se você por acaso é cego e não reparou, Pica-Pau já teve suas diversas versões com o Pica-Pau Biruta, o melhor Pica-Pau. Pica-Pau recente que por sinal muita gente não gosta, mas eu gosto. Enfim, diversas versões, porém cada uma com seu toque especial que faz ficarem marcados na história desse lindo desenho animado. E bem, sobre o Pica-Pau Biruta, vocês vão ver daqui a pouco. Personagens secundários. E como não lembrar dos clássicos personagens secundários? Tem uns que são tão nostálgicos que chegam até ser melhor do que o próprio Pica-Pau. Como por exemplo Leôncio, Pé de Pano, Zé Jacaré, Zé Curubu, Mini Ranheta e etc, etc, etc. São os personagens que se não fosse eles o desenho não ia tomar a mesma proporção para alavancar o desenho animado. Eu curto muito esses personagens e a história que eles têm no desenho é muito bom. Sempre quando eles estão no episódio, sim, vale a pena muito assistir. Bem, agora que saímos da parte leve do iceberg, se prepare porque agora iremos descer as camadas e falar de coisas aterrorizantes sobre o nosso pássaro vermelho. Então se inscreve no canal e vambora! Águas mornas. Picolino. Picolino é um pequeno pinguim que mora no Polo Sul, em um iglu com a vista para o mar. Apesar de não gostar do frio, adora comer peixe e se manter aquecido, o que acaba por sempre mantê-lo em confusão, mas está sempre pronto para ajudar o seu amiguinho Pica-Pau, mesmo morando no Polo Sul. E vive comandando o famoso cachorro alemão Sam Semdley, não sei o nome desse cachorro. Que se você manja memes de Pica-Pau, você já deve conhecer esse cachorro e esse pinguim chamado Picolino. Eu sou o diabo necessário.
Esse aqui é um clássico. No episódio O Afanador de Gasolina, vemos o nosso protagonista soltar aquela famosa frase: "Eu sou o diabo necessário". De gasolina e pneus, esta viagem é realmente necessária? Claro que é necessária. Eu sou um diabo necessário. Depois de ter encontrado uma placa que perguntava se a viagem era realmente necessária. Uma curiosidade é que a frase "Eu sou o diabo necessário" foi erradamente dublada para o português. O correto seria o Pica-Pau falar "Eu sou o mal necessário", mas a dublagem brasileira foi mais esperta. E relaxa que não tem nada de obscuro por trás dessa frase, só foi uma zoação mesmo. O que surgiu foram teorias que só mais pra frente eu vou falar. Andy o Panda. Andy o Panda foi um outro personagem icônico de Pica-Pau, e assim como o Picolino também teve seu spin-off na TV, que eu particularmente acho o Andy bem melhor do que o Picolino, ele é muito mais engraçado. Andy foi criado em 1939, onde ele estreou sua própria série de curtas de animação. Pica-Pau Biruta. Bem, uma hora ou outra eu ia ter que falar disso, então vamos lá. Quando o Pica-Pau foi criado, eu não sei o que os roteiristas e os animadores tinham na cabeça, porque de início eles não criaram o Pica-Pau. Eles criaram um monstro, um pássaro que devia ser preso pela sociedade. Essa versão é bem mais maluca e bem mais cruel do que as outras versões, mas eu sinceramente não acho essa versão horrível. Tem seus pontos bons e ruins. Na verdade tem mais pontos ruins do que bons, mas enfim. Em relação ao público, não foi bem assim, porque afinal de contas é uma versão bem mais obscura do Pica-Pau e impróprio para as crianças. Então, obviamente que os pais e até das próprias crianças não gostavam desse Pica-Pau. E assim acabamos essa camada. Águas Médias. Bolinha de golfe. Esse, sem sombra de dúvidas, é o melhor meme que já existiu do Pica-Pau, é sério. No episódio, o Pica-Pau está atrapalhando o Leôncio de fazer essas coisas, porque ambos moram no mesmo lugar, o Leôncio em um andar e o Pica-Pau no outro. Leôncio está tomando banho e o Pica-Pau se aproveita para zoá-lo completamente. Ele tá com uma bola de golfe na cabeça do Leôncio e como ele responde é algo muito maravilhoso, com aquele sotaque que a gente gosta pra caramba. Bolinha de golfe. E bem, isso é simplesmente engraçado e divertido porque sim, era a época que desenhos não precisavam fazer sentido, por isso que esse meme é maravilhoso. Teve um especial de 1 hora dele só falando bolinha de golfe, o que é algo incrível, cara. Oswaldo Coelho Sortudo. Oswaldo Coelho Sortudo é um personagem de desenho animado criado por Walt Disney e estreou em 1927. Bem, Disney perdeu os direitos de Oswald para Universal Studios, que passou a produzir alguns curta-metragens do Coelho até 1943. Agora, o que isso tem a ver com Pica-Pau eu não sei, eu não pesquisei direito, então o Pica-Pau ataca novamente. Esse foi o 5º episódio da série Andy o Panda, lançado em 1940. Esse foi o desenho marcado pela primeira aparição do mais famoso personagem criado por Walter Lantz, o nosso querido Pica-Pau. E do jeito que ele é apresentado é maravilhoso e muito educativo, com lições de vida e com tudo de bom. Pica-Pau, o filme. Esse, sem sombra de dúvidas, é o pior filme baseado em desenhos de todos os tempos. Eu sinceramente estou com preguiça de ficar falando desse filme, porque tudo nele é ruim. O Pica-Pau, os atores, a direção, as piadas, tudo. E ainda adaptaram a música do Pica-Pau clássica que já mencionei aqui, e meu Deus, que horrível que ficou. Enfim, não vou me aprofundar muito, porque se eu ficar falando só de coisas ruins desse filme, o vídeo já tem mais de 2 horas. Mas, conclusão, esse filme não deveria existir. Memes. E obviamente não poderia faltar nesse desenho incrível os memes, que obviamente tem um bocado na internet que são muito bons. E é só isso. Águas Profundas. Pica-Pau só faz sucesso no Brasil.
Bem, uma coisa que vocês provavelmente não sabem é que, apesar do Pica-Pau ser feito por um americano, quase ninguém do mundo inteiro gosta do Pica-Pau, nem nos Estados Unidos. Para vocês terem uma ideia, o filme do Pica-Pau que mencionei anteriormente nem estreou nos cinemas americanos. A justificativa é que nenhum dos outros países conseguiram fazer o Pica-Pau se destacar direito, como por exemplo a dublagem, que ficou muito mais marcante aqui no Brasil, com clássicas frases que simplesmente foram icônicas. Então por isso simplesmente o Pica-Pau lá fora é basicamente esquecido. Pica-Pau foi o primeiro desenho passado no Brasil. Essa talvez você não sabia, mas exibido um dia após a inauguração da extinta Rede Tupi, em 19 de setembro de 1950, Pica-Pau se tornou o primeiro desenho animado da televisão brasileira. Naquela época, a animação foi apresentada com as vozes originais em inglês, e para entendermos era colocada a legenda, porque a dublagem brasileira portuguesa só surgiria em meados de 1957. Pé de Pano não era do Pica-Pau originalmente. Bem, o Pé de Pano todo mundo conhece, mas o que você não sabia é que ele fez sua primeira aparição no desenho chamado A Horse Tale, em 1954. No mesmo ano ele reapareceu em um desenho chamado Hey Up, e só mais tarde visto como personagem coadjuvante nos desenhos do Pica-Pau que conhecemos muito bem. Pica-Pau da vida real está extinto. Isso infelizmente é verdade, a espécie que inspirou o desenho foi declarada oficialmente extinta, ou seja, não existe mais. A espécie foi vista pela última vez em 1944 e a espécie foi procurada por muitos anos, mas sem êxito nenhum. E é estranho ver o desenho do Pica-Pau, mas está com o pensamento de que ele basicamente não existe mais. Record atacando o Pica-Pau. Em um programa da Record, os apresentadores do programa começaram a atacar os desenhos, como por exemplo o Tom e Jerry, e por incrível que pareça o Pica-Pau, se tornando uma bela de uma hipocrisia. Acontece que no meio do programa eles compararam o Pica-Pau com South Park e Simpsons. Tipo, que? Um desenho que dá dinheiro pra Record e eles atacando? Enfim, não vou dar minha opinião porque eu não quero ser processado, mas que situação, hein? Quero morrer de catapora. Isso também é algo incrível do Pica-Pau. Em um episódio, nosso querido pássaro estava de boa na sua árvore quando do nada o lenhador começa a cortar sua árvore. Porém, do nada ele olha pro telespectador e solta isso. Quero morrer de catapora! Porém, acharam um trecho de uma música de Ângela Maria e no verso diz: quero morrer de catapora se não contar que você comeu amora. Ou seja, deve ser uma gíria da época que a dublagem brasileira resolveu adaptar, mas ninguém entendeu nada. Bem, se você chegou até aqui, se prepare, porque vamos falar agora de coisas chocantes, pesadas e mais obscuras do que a página 2 do Google. Porque essa é a última camada do iceberg do Pica-Pau. O abismo. A morte do Pica-Pau. Bem, essa é uma suposta versão perdida do episódio Afanador de Gasolina, mas com enredo diferente. Aonde no final do episódio o Pica-Pau simplesmente morre na tela. E também conta que em meados dos anos 90, um grupo de estagiários foi convocado para vasculhar os antigos arquivos dos estúdios de Outer Lands. O objetivo era achar algumas animações raras e fazer um VHS comemorativo com elas. Uma das fitas encontradas era o do episódio cancelado, e após assistirem, 6 dos estagiários perderam o desligamento do projeto, porque ficaram bem assustados e decepcionados com o que viram. Mas isso é apenas uma creepypasta, então tem basicamente 0,00001% dessa fita existir. Mas né, quem sabe um dia ela apareça, ou não. A ideia do Pica-Pau veio por uma lua de mel. Sim, isso mesmo, você não ouviu errado. Bem, durante sua lua de mel, ele e a esposa Gracie estavam numa cabana nas montanhas e ouviram um barulho como se alguém batesse na porta.
Ele saiu pra ver e não tinha ninguém. Quando fechou a porta, o barulho recomeçou. Depois de alguns minutos, ele percebeu que era um pica-pau bicando o teto de madeira da cabana. Ele quis atirar no bicho, mas a sua esposa sugeriu que, em vez disso, ele fizesse um desenho animado sobre o acontecido. Porque faz todo sentido do mundo, né? Um bicho atrapalha a sua lua de mel e do nada tem a ideia de fazer um desenho em cima. Mas enfim, o que importa é que se esse pica-pau nunca tivesse atrapalhado essa lua de mel, talvez o pica-pau nunca existisse. Toda cópia de Pica-Pau ou filme é personalizada. Ai, olha, eu não vou me aprofundar muito nesse porque é uma teoria bosta. Literalmente em todo o iceberg fala que tal coisa tem uma cópia personalizada. Bem, segundo a teoria fala que o filme do Pica-Pau tem mais de uma versão, ou seja, em determinados locais do mundo esse filme passou de maneiras diferentes, com histórias diferentes. Tipo, tudo modificado. Enfim, como eu falei, não vou me aprofundar muito nesse assunto, mas que bosta, hein, de teoria. Pica-Pau mata o próprio pai em Nascido para Bicar. Olha, pelo que me parece é verdade. Para fazer esse tópico eu assisti o episódio e eu fiquei bastante chocado. Esse episódio já tem uma violência demais contra o pai e ainda o Pica-Pau mata ele no final, ou pelo menos dá a entender. Porque o Pica-Pau, ele faz o próprio pai ficar preso na beira da árvore e o filho simplesmente faz a árvore cair e dá a entender de que o pai do Pica-Pau morreu. Isso é bastante estranho, porque eu não consigo acreditar que o pai acabou sendo morto pelo próprio filho, em um desenho animado. Pica-Pau tenta-se no final de Nascido para Bicar. Sim, no mesmo episódio temos outra polêmica. Esse desenho é maravilhoso. No final do episódio ele se acha velho demais e a consciência dele manda ele se jogar do penhasco. E ele faz isso, o que é algo absurdo também. Depois ele vai para uma fonte que muita gente acredita que ser o paraíso, mas e o episódio acaba. Olha, eu sei que talvez seja só uma piada ou até uma espécie de aviso sobre o ato, mas me deixa um pouco reflexivo quando eu assisto essa cena. Pica-Pau fugiu do hospício. Acho que isso tem a ver com o episódio novo do Pica-Pau, onde ele foge do hospital, mas não sei. Pica-Pau é a representação de Satanás. Bem, ao decorrer do desenho existem várias referências ao demônio, e sempre associadas ao Pica-Pau, como ele virando o diabo para mandar o Zé Curubu para o inferno, ou também pelo episódio afanando de gasolina, na famosa frase que já mencionei, ou também no episódio onde o Pica-Pau acaba tendo sorte, mas no final acaba literalmente ele indo pro inferno. Então será o Pica-Pau uma representação do próprio diabo na série? Bem, eu não sei. Então foi esse o vídeo, eu espero muito que vocês tenham gostado desse iceberg. Por favor, se inscreve no canal e deixa seu like. Se puder, compartilha para mais pessoas, porque, cara, fazer vídeo de iceberg dá muito trabalho. Enfim, é isso, um beijo para todos vocês e tchau.